Dali, pessoal, quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Deixa teu like, ativa o sininho e se inscreve no meu canal. Pessoal, vim falar um pouco sobre o jogo Inter e Fortaleza, né? 0 a 0, jogo chato lá no Ceará, um jogo contra uma equipe que é decente do Ceará, que também tá na Libertadores, uma equipe chata, com um treinador que é o segundo treinador mais longevo do Campeonato Brasileiro. Uma partida difícil, uma partida complicada. O time do Inter com vários jogadores reservas, time praticamente mais para misto, quase reserva do que propriamente titular. O Inter estava sem as três principais peças, né? Que era o Alan Patrick, o Bernabé e o Fernando, né? Que são as três principais peças do Inter no ano. E mesmo assim o Inter conseguiu um empate, né? Lá no Ceará, um jogo difícil. Foi um jogo chato, na minha opinião. Foi um jogo, assim, muitos erros de passe dos dois times. Os dois times, assim, às vezes um tentava propor, outro tentava propor. Ficou um jogo chato. Ficou um festival, não digo festival de balonismo, assim, até tentava dar passes e tal. Mas o gramado muito ruim também do Castelão, muito ruim mesmo, escorregadio, tanto pro Inter quanto pro Fortaleza. O time do Fortaleza até fez um gol, até abriu o placar aí com o Moisés, com um golaço, mas estava impedido. O time do Inter também reclamou de um pênalti, né? Um chute que o Rogel levou na cabeça. E eles também reclamaram de uma provável expulsão aí do Vitinho, né? Que também poderia ter sido expulso, né? Não digo que não. E no final ficou justo o resultado, porque as duas equipes não fizeram uma grande partida. O Inter não atacou muito, teve uma outra chance ali, uma outra jogada, mais ou menos, mas nada assim muito perigoso. O time do Fortaleza também não atacou muito, inclusive, por mais que o time do Fortaleza sempre incomode, a gente vê sempre trabalhos de qualidade aí do Vojvoda, né? O cara que é o segundo treinador mais longevo do futebol brasileiro. Esse ano, pelo menos esse time que eu vi agora e pelos comentários que os torcedores fazem, é um time que tá bem abaixo de anos anteriores, né? É um time que tá bem mais ou menos. E, né, como a gente não tem nada a ver com isso, o Inter foi lá, fez a sua partida com jogadores reservas e o bom foi para mostrar que uns podem ficar e outros não, né? Inclusive, o Thiago Maia hoje fez uma partida, na minha opinião, muito ruim mesmo. Não sei se é pelo tempo que ele estava sem jogar, não sei se é pela falta de entrosamento, mas o Ronaldo foi mais destaque do que ele, jogou muito melhor que ele. Teve um lance ali que ele pegou e deu um corta, ele aceitou um corta-luz pro jogador do Fortaleza, uma atitude ridícula. Teve lance assim que ele poderia ter matado a jogada, que ele poderia ter interceptado, e ele não interceptou. Parece típico de jogador que já tá com uma proposta feita pro meio do ano embora e não quer fazer esforço algum para não se lesionar. Isso pra mim é ridículo. O Ramon na lateral esquerda também achei bem abaixo, achei obviamente, né? Como a gente tem um lateral esquerdo de nível alto, é muito difícil a gente fazer comparações, mas e tudo bem, né? O cara, né, recém início de trabalho dele no Inter e tal, pode melhorar, mas eu acho que precisa mais do que isso que apresentou hoje, né? Talvez um jogo no Beira-Rio, talvez com uma certa sequência de jogos aí, talvez ele melhore. O Rogel hoje foi bem, eu achei que foi muito bem, principalmente nas bolas aéreas. Eu não gosto do Rogel, acho que tem que ir embora no meio do ano, mas foi muito bem mesmo. Acho que ele conseguia interceptar várias bolas, principalmente pelo alto, né? Quando eles faziam aqueles lançamentos, aquelas bolas longas, ele conseguia interceptar. O Vitão foi bem como sempre. O nosso goleiro não fez muitas grandes defesas. Fez uma grande defesa, na realidade, foi no lance do gol de voleio do Moisés, que ele defende, faz uma baita defesa, né? Numa cabeçada, a bola volta e o Moisés é de bicicleta. Mas de resto, assim, o time do Inter teve algum outro ali que teve um certo destaque, teve um outro que não foi tão bem. Eu gostei, por exemplo, da volta do Tabata. Achei que ele, mesmo depois de, sei lá, 5 meses sem jogar, voltou muito bem e demonstra ser um jogador que vai ser muito, mas muito útil para o elenco do Inter. Mas muito útil mesmo, para brigar por titularidade. Acho que vai ser muito útil. É, o Wesley tentou ali, ciscou pra cá, ciscou pra lá, não fez muita coisa também. O Borré no primeiro tempo fez um primeiro tempo, na minha opinião, ridículo, e o segundo tempo ele foi muito bem. Ele
conseguiu se mexer, conseguiu voltar um pouco mais para receber a bola e tentar distribuir o jogo. O Vitinho quase foi expulso, né? Então, meio perigoso. Luiz Gustavo e o Diego Rosa, que ele também. Eu acho que o Luiz Gustavo jogou muito bem. O Diego Rosa também entrou querendo o jogo, tentando aparecer, fazendo umas triangulações ali. E, e é isso, né, pessoal? Alguns jogadores ali foram bem, assim, dá pra ver que vão ser bem aproveitáveis pro resto da temporada. Talvez, assim, alguns possam entrar em vários jogos, podem até disputar a vaga de titularidade, outros não. Na minha opinião, de quem foi testado hoje, Thiago Maia e Rogel, aliás, por mais que o Rogel tenha feito uma ótima partida hoje, ele não deve ficar no Inter, então o Inter vai ter que pensar em contratar zagueiros, né? Por mais que ele tenha ido muito bem, ele fez partidas muito ruins e dá pra ver que ele tem, parece, problemas físicos também. Mas fez uma grande partida hoje, mas não deve ficar, então o Inter vai ter que se preocupar com isso. E o Thiago Maia não dá, né? Não dá. Eu acho que até o Bruno Henrique também não dá, de segundo volante. É um jogador, na minha opinião, mediano. E o Inter tem que ir atrás de um segundo volante. O Thiago Maia não tem condição alguma mais de jogar no Inter. Não parece estar com a cabeça aqui. Foi muito mal hoje. É um cara que nas últimas partidas do Brasileirão do ano passado também começou a cometer pênaltis e tudo mais. Cometeu 3 pênaltis seguidos. E agora, depois dessa proposta do Santos, balançou ele, e daí queria ir pro Santos. Isso também é, de certa forma, uma certa falta de consideração com o time que ele foi contratado. Daí viajou para Santos porque queria sair, não deu certo a contratação, daí teve que voltar para cá. Então, deem um jeito de se livrar do Thiago Maia, mandem ele para outro time, tenta fazer uma negociação. Eu até queria sugerir, há um tempo atrás, uma troca com o Cruzeiro, né? Faz um empréstimo pro Cruzeiro do Thiago Maia, eles emprestam para nós o Wallace, ou tenta fazer uma troca pau a pau pelos jogadores, aí o Inter continua pagando o Thiago Maia pro Flamengo, tenta vender ele no meio do ano e vai atrás de um segundo volante, de um primeiro volante, porque a gente precisa dessas posições. A gente precisa urgentemente contratar jogadores para essas posições, até para ter um time ainda melhor e ainda mais competitivo, porque para conquistar títulos, sempre faltou algo, sempre faltou uma coisinha aqui, sempre faltou um lateral, sempre faltou um volante, sempre faltava alguma coisa. O Inter perdeu um Brasileirão uma vez porque o Wendel teve que jogar. O Wendel não veio jogando, eu acho que era o Moisés o titular, daí o Moisés tomou o amarelo, daí teve que entrar o Wendel contra o Sport, foi expulso, o Inter perdeu aquela partida dentro de casa contra um time que já estava praticamente rebaixado. O Inter conseguiu perder dentro de casa e por conta daquela falta daqueles pontinhos ali, o Inter perdeu o título. Então, para não correr mais esses erros, para não correr mais esses probleminhas, para não ficar faltando lá na reta final, o Inter tem que dar um jeito de complementar o elenco, de fazer o melhor possível dentro da sua realidade. A gente sabe que o Inter está devendo, a gente sabe de todos os problemas, mas agora entrou o dinheiro do Gabriel Carvalho, provavelmente vai entrar o dinheiro de outros jogadores aí que também vão sair agora no meio do ano. Vai entrar dinheiro aí de jogadores do Inter, o ex-Inter, que estão para ser vendidos, como o Johnny também está para ser vendido no meio do ano, então o Inter tem 20%, se não me engano, vai ganhar mais um dinheiro. Então, pegar esse dinheiro e fazer bons investimentos, sabe? Um jogador aí, um primeiro, um segundo volante aí, para ter um jogador de nível de titularidade pro lugar do Bruno Henrique. Na minha opinião, o Bruno Henrique é um bom jogador, mas já tá velho, é cansado, ultimamente vem errando muito espaço também, não tá conseguindo fazer aquela pressão, e não tá conseguindo jogar aquela bola que a gente acha que necessita para essa função. O Inter precisa de mais um zagueiro ou mais dois zagueiros. Agora tá voltando o mercado, então a gente ficando com o Vitor Gabriel, Juninho, Vitão e mais um, né? Juninho, Vitão, mercado e talvez mais um, porque ainda tem risco do Vitão sair do Inter, né? Na janela do meio do ano, então é uma peça extremamente importante. O Inter então tem que repor com outra peça do mesmo nível ou até superior, se conseguir tentar o Jorge Jesus, tentar outro zagueiro assim que seja de um nível bom para substituir o Vitão caso ele vá embora e também para agregar no grupo, porque Cleiton Sampaio e Rogel não tem condição nenhuma de jogar no Inter. E o Inter também pode pensar em outras posições, né? Pode ver aí que nem tem aquele ponta que joga, até foi expulso no jogo do Atlético Nacional lá, que é muito bom jogador, até esqueci o nome dele agora, que joga no Atlético Nacional. Tem outros jogadores aí que são muito bons de bola,
que o Inter pode dar uma olhada, jogadores que talvez possam vir de graça na janela do meio do ano. Até eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando sobre jogadores em fim de contrato, jogadores que o Inter inclusive negocia, né, como o Correa, que joga na Inter de Milão. Uns dizem que sim, outros dizem que não, mas é um jogador que está no radar do Inter, jogador de extrema qualidade, jogador que chegaria para brigar por titularidade aí no Inter e elevaria também o nível, né? Esse tipo de jogador o Inter tem que tentar trazer para aquilo, né? Para não faltar aquele, putz, se tivesse esse jogador, o Inter teria conseguido. Se tivesse fulaninho de tal, o Inter teria conseguido. Então, para acabar com isso, espero que o Inter consiga complementar o elenco para que a gente consiga ficar com um elenco ainda mais forte e não ter esses, se, chega de si, vamos resolver essa parada. Então esse é meu vídeo, pessoal. Vou trazer um vídeo também sobre esses jogadores aí que estão livres no mercado e também jogadores aí que o Inter pode estar de olho aí para final do meio do ano até o decorrer do ano aí também. Então deixa o teu like, ativa o sininho, se inscreve no meu canal que ajuda muito no crescimento. Até mais.